Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, nós clamamos a Ti, Senhor, suplicamos que Teu Espírito Santo aqui presente nos dê entendimento para a Tua mensagem, Senhor. Eu humildemente me coloco em Tuas mãos como um instrumento para trazer esta mensagem à nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta noite nós daremos continuidade à exposição bíblica do Evangelho de Mateus. Estudaremos o capítulo 11. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, já vão abrindo as Bíblias no capítulo 11. Nesse capítulo, Jesus, ainda movido de grande compaixão pela seara, ele dá continuidade à proclamação da sua mensagem de salvação, apesar de que até esse momento a sua mensagem não havia sido ainda entendida não só pelo povo judeu, mas inclusive por seus discípulos. E ao dar continuidade então à proclamação da mensagem, Jesus exorta aqueles que rejeitam a mensagem e diz: ai de ti, ai de ti. E chama a todos que estão cansados e sobrecarregados, porque ele afirma que lhes dará alívio dessa carga que essas pessoas estão carregando e sofrendo com isso. Mas eu insisto, irmãos, para que nós possamos entender com mais profundidade a mensagem de Jesus, eu peço que os irmãos tentem se concentrar e imaginar-se dentro do contexto onde os fatos ocorreram. Mas, antes de entrar propriamente na mensagem dessa noite, nós vamos recapitular rapidamente o que nós temos visto, não é? E foi... Dá para você mudar lá, Gustavo? Não, não precisa, não. Então, os irmãos estão vendo aí o mapa do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia, como alguns dizem. Então, foi nessa parte do mapa que Jesus realizou o seu ministério na Galileia. Nós vimos, capítulo 5 a 7, o Sermão da Montanha, capítulo 8, de 5 a 13, a cura do criado do centurião, 8, 23 a 27, que corresponde àquela linha preta no centro do lago, Jesus acalmando a tempestade. No lado de cá dos Gadarenos, a libertação de 2 endemoniados. Depois nós vimos os milagres de Jesus, clamando por trabalhadores para a seara, no capítulo 9. No capítulo 10, vendo o sofrimento do povo, Jesus então chama os seus 12 discípulos, transforma eles em apóstolos e os manda de 2 em 2 a pregar em toda a região da Galileia. Então foi o que nós vimos até agora. Okay. E hoje nós vamos entrar então no capítulo 11. Vamos ler o primeiro versículo. Mateus 11, versículo de número 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Irmãos, não há muitos registros sobre o trabalho desenvolvido pelos apóstolos nesse primeiro envio para a seara. Mas podemos concluir que eles foram enviados para outras cidades e não para suas cidades de nascença, como diz aqui o final do versículo 1. Então, Jesus partiu dali, depois de enviar os 12, a ensinar e a pregar na cidade deles. É um fato curioso nisso, né? Por que é que Jesus
manda os 12 para todas as cidades ali na região da Galileia, e ele mesmo vai pregar na cidade dos discípulos. Então, surge essa primeira questão. E procurando responder essa questão, por que seus discípulos não foram pregar na sua própria cidade, e sim em outras cidades? Buscando resposta, isso me remete a Lucas 4:24, em que Jesus afirma: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Olha que interessante. Jesus sabia disso, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por isso ele mandou os 12 para outros lugares e ele ficou com a responsabilidade de pregar então na terra dos discípulos. Isso me faz lembrar também que o próprio Senhor Jesus Cristo pregou em Nazaré, local onde ele viveu uma boa parte da sua vida, e também não foi aceito lá, foi rejeitado. Os irmãos conhecem bem essa história. Outra questão, irmãos, é que este versículo parece estar fora do contexto, mas quando nós concluirmos todo o capítulo 11, veremos que de fato esse primeiro versículo introduz a mensagem principal do capítulo 11, que trata da proclamação da mensagem de salvação e da rejeição dessa mensagem. Então esse primeiro versículo, que ele em algumas Bíblias está até destacado, ele não é uma continuação do capítulo 10, ele está introduzindo o assunto do capítulo 11. Pode mudar. Irmãos, devido ao nosso preconceito é uma ideia pré-formada a respeito de alguém, a respeito de alguma pessoa, nós temos a tendência de agir e rejeitar qualquer mensagem, qualquer exortação que venha dessa pessoa. Isso é uma característica do ser humano, não é? É inerente ao ser humano isso, forma um preconceito, uma ideia pré-concebida, sem procurar se aprofundar. Então o ser humano ele não faz o que? Ele não observa a mensagem, ele não ouve a mensagem de exortação. E como ele não ouve, como ele não presta atenção, parece que a mensagem não tem nenhum sentido. Então nós podemos tirar desse primeiro versículo do capítulo 11 a seguinte ideia que está aqui no slide. Antes de rejeitar a mensagem do profeta, quando eu digo aqui profeta, pode ser de um parente, de um irmão ou do pastor, procure ouvi-la com atenção e esclarecer possíveis dúvidas. Então esse primeiro versículo que Jesus pregou aqui no capítulo 11, trazendo para os nossos dias, nós podemos entender isso, né? Que não devemos ter um preconceito. Se alguma pessoa vem até nós trazendo uma mensagem bíblica, trazendo uma exortação bíblica, né? Nós não devemos rejeitá-la de bate-pronto. Nós temos que procurar ouvi-la com atenção e esclarecer possíveis dúvidas. Porque um dos maiores problemas do ser humano é a dificuldade de comunicação. É interessante que o que o ser humano mais faz na vida é falar blá, 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 blá o tempo todo, mas não está se comunicando. Então nós podemos trazer como primeira aplicação, né, do capítulo 11, essa atenção que nós temos que ter em ouvir as pessoas. Muitas vezes nós nem ouvimos, a pessoa começou a falar um A, nós já retrucamos imediatamente. Então, esse princípio serve para a nossa vida hoje. Parar e ouvir as pessoas. Mas vamos dar continuidade. Então, vamos ler agora os versículos de 2 até o 6. Quando João,
ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, o que acontece? Dos versículos 2 a 6, nós vemos Mateus relatando sobre João Batista. Então, se nós voltarmos um pouquinho em Mateus, no capítulo 4 a 12, nós vamos nos lembrar que João Batista estava preso. Ele havia sido preso por ordem do rei Herodes Antipas. Então, João Batista, ele acompanhou os primeiros passos do Senhor Jesus, o chamado dos primeiros discípulos. E logo em seguida, João Batista foi preso. E Jesus então continuou o seu ministério. E João Batista, ele não acompanhou todos os milagres, todos os prodígios, todas as manifestações de Jesus que nós temos acompanhado a partir do capítulo 5, porque ele estava preso. Mas apesar de preso, João poderia receber visitas. E os discípulos que iam visitar João Batista contavam para ele: olha, o Senhor Jesus acalmou a tempestade, o Senhor Jesus curou o criado do centurião, o Senhor Jesus deu vida a pessoas que estavam mortas, deu visão àqueles que não enxergavam. O Senhor Jesus tem poder sobrenaturais sobre as forças do mal. Ele expulsou demônios. Então, irmãos, João Batista não acompanhou tudo isso que nós sabemos. Ele estava preso. E o que acontece? João Batista foi o primeiro a testemunhar sobre o Senhor Jesus. Quando os primeiros discípulos foram chamados, quem foi que falou que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, e testificou isso? João Batista. Os irmãos lembram disso, né? Aí vem a pergunta: ora, se João Batista, que foi testemunha do Senhor Jesus, como é que agora ele está mandando enviados? Ele estava na prisão, aqueles discípulos que foram visitá-los, ele manda perguntar para Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou devemos de esperar outro? Curioso isso, né? Ora, se ele deu testemunho de Jesus, sabe que Jesus é o Filho de Deus, como é que agora ele está em dúvida se Jesus é o Messias? Não é estranho isso, irmãos? Mas há uma explicação. Quando João Batista testemunhou a respeito de Jesus, para todos que estavam ao redor, inclusive para os seus próprios discípulos, João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era quem? O Messias prometido. Mas o que os judeus esperavam do Messias prometido? Os irmãos se lembram? Eles esperavam alguém que viesse para libertar o povo judeu, né, do Império Romano, que viesse estabelecer o seu reino neste mundo. Então é isso que estava na cabeça de João Batista. Não, ele é realmente o Filho de Deus. Ele veio para quê? Para nos libertar, né, dessa escravidão aqui dos romanos, que cobram impostos altíssimos. Esse Jesus, ele vai instalar o reino dele aqui.
Isso prova, irmãos, que até aquele momento, ou este momento do ministério do Senhor Jesus, capítulo 11, nem os religiosos judeus, nem seus discípulos mais próximos, nem mesmo João Batista estavam entendendo o ministério de Jesus. Por isso que ele manda perguntar se Jesus é mesmo Messias ou vai ter que vir outro Messias. Por quê? Porque todos eles tiveram uma visão de Jesus escatológica. O que quer dizer visão de Jesus escatológica? O que o Antigo Testamento profetiza, que Jesus vai vir para estabelecer o seu reino, para libertar o povo do pecado. Eles não estavam entendendo que, neste primeiro momento, Jesus veio como uma pessoa simples, humilde, né, com o propósito de pregar o Evangelho. Eles não tiveram esse discernimento, não tiveram essa visão, apesar de que todos os profetas do Antigo Testamento eram bem claros sobre a missão de Cristo, que envolvia nascer numa manjedoura humilde, que ele seria morto, ressuscitaria no terceiro dia, mas eles não entendiam isso. Aí eu pergunto, por que eles não entendiam? Eles não tinham o Antigo Testamento nas mãos? Não haviam lá os mestres da lei? Não haviam os religiosos, os líderes religiosos? Eles não liam o Antigo Testamento? Aí eu vou responder não liam. Por quê? Eles tinham o Antigo Testamento, que era uma referência, eram aqueles rolos, né? Mas a partir daquilo, eles começaram a estabelecer regras, estabelecer princípios que não estavam registrados no Antigo Testamento. E nos dias de hoje, irmãos, nós também, a Igreja de Cristo, muitas vezes, por falta de leitura da palavra, por falta de conhecimento da palavra, começamos a estabelecer regras que não estão aqui escritas. Ou se algum versículo cita isso, pega-se somente o versículo e tira-se do contexto. Por exemplo, quando eu era adolescente lá na igreja do bairro de Ipiranga, houve um problema. Mulher não poderia usar calça comprida. Era pecado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Não existe essa referência, essa orientação, essa exortação na Bíblia. Mas dentro da igreja, aquilo era lei. Em outras igrejas, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, e uma série de outras coisas. Mas nós temos que estar atentos, irmãos. Quando um pastor vem a púlpito e prega alguma coisa, dá uma orientação, nós temos que ser que nem os bereanos. Será que isso que o pastor falou é isso mesmo? Vamos conferir nas Escrituras. Porque muitas vezes pastores não pregam o que está na Escritura, mas aquilo que está na cabeça deles. E isso é um problema. Então nós podemos, a respeito dessa atitude de João Batista, entender o seguinte: eles estavam muito mais presos àquela série de leis, de cerimoniais judaicos, do que propriamente a palavra dos profetas. Isso gerou uma distorção, por isso que eles não entenderam a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que João, ele tomou uma decisão sábia. Ele não ouviu falar que Jesus estava fazendo os milagres, que estava pregando e que não estava formando exércitos para combater os romanos e que não havia possibilidade de ele implantar o reino dele naquele momento. Ele ficou em dúvida, porque vocês estão me falando, eu falei que esse Jesus é o Filho de Deus que veio para isso, ele não está fazendo isso? O que ele poderia fazer? Comentar, mas então esquece, esse aí não é Jesus, eu me enganei. Não.
João Batista tomou uma decisão sábia. Ele mandou enviados, discípulos, para perguntarem diretamente para o Senhor Jesus: és tu aquele que estava para vir? Ou seja, você é o Messias ou havemos de esperar outro? Aí Jesus responde, né? Versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então Jesus foi muito claro, né? Jesus não respondeu: não, vai ter que vir outro. Falou: não, sou eu mesmo. E somente o Filho de Deus tem poder para fazer todas essas coisas. Então, testemunhem para João o que vocês estão vendo e ouvindo, para acalmar o coração de João. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Versículos 7 a 19. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saibais, para ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é o maior deles. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que já não comia e nem bebia, e dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria justificada por suas obras. Então veja o que aconteceu. Nos versículos anteriores, João ficou em dúvida. Em vez de proclamar, espalhar a dúvida dele, mandou emissários para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus respondeu: eu sou o Filho de Deus mesmo. Olha o que está acontecendo. E os discípulos puderam testemunhar a João. Aí nós podemos ver, se Jesus realmente não fosse o Filho de Deus, ele poderia ter ficado chateado com o questionamento de João, né? Que é isso, João? Está duvidando de mim? Mas qual foi a reação do Senhor Jesus? Vamos extrair, então, desse texto, algum ensinamento em cima da reação de Jesus. Mas uma coisa, irmãos, nos chama a atenção, que Jesus diz a seus discípulos a respeito de julgamento e rejeição. Devido à pergunta que João enviou a Jesus, alguns discípulos julgaram João precipitadamente
como uma pessoa leviana e vacilante. Não sei se os irmãos conseguem estar naquele contexto. Algumas pessoas que ouviram os discípulos enviados por João questionar o Senhor Jesus, ficaram revoltados, né? Esse João, ele é precipitado. Esse João é vacilante. Ele falou para nós que Jesus é o Filho de Deus. E agora ele está questionando se ele é realmente o Filho de Deus ou não. Jesus, então, a partir do versículo 7 a 19, começa a exortá-los dizendo, eu vou reduzir aqui, resumir o que está escrito, porque Jesus aqui ele usa uma figura de linguagem, né? Questão do vento, de vara, mas vamos tentar entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus então os exorta que antes de agir precipitadamente, de julgar alguém, uma pessoa por uma ação presente, é necessário levar em conta toda a sua vida, né? Ou seja, se você ouviu de alguém, fulano de tal é assim ou é assado, procure analisar toda a vida da pessoa. Foi isso que o Senhor Jesus fez e serve de exemplo para nós, né? Então, no caso de João, seu passado havia sido glorioso. João teve um ministério que levou as pessoas ao arrependimento. Por causa de João Batista, né, que deu testemunho que Jesus Cristo era o Filho de Deus, multidões se mobilizaram atrás de Jesus, porque por causa do testemunho de João Batista. Nos versículos 9 a 10, Jesus é mais contundente, referindo-se a João. Jesus pergunta ao povo, vocês estavam atrás de um profeta? Sim, eu lhes digo, João é mais que um profeta. E por que João é mais que um profeta? Porque também a atitude dele de testemunhar que Jesus é o Filho de Deus havia sido profetizada em Malaquias 3:1. Então Jesus ele foi contundente. Olha, vocês estão questionando João? João é um profeta, sim. Ele estava pregando que eu deveria vir. Mas não somente isso. Malaquias, lá no passado, centenas de anos antes, profetizou sobre João Batista, que ele testemunharia a respeito do Senhor Jesus. No versículo 19, Jesus diz que ele próprio está sendo julgado e condenado pelas suas ações. Por quê? Porque eles criticavam João, porque, versículo 18, nem comia, nem bebia. Então as pessoas que viam a João no seu ministério, esse camarada não come, não bebe, ele deve estar endemoniado para poder sobreviver assim. Agora vem Jesus, né, que come e bebe. Aí o que o povo diz? Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha só o que Jesus fala para o povo. Vocês não podem julgar as pessoas assim. Vocês julgavam João porque ele não comia. Agora estão julgando a mim porque eu como. Estão julgando a mim porque estou levando uma mensagem da salvação para publicanos e pecadores. Pode mudar. Então, irmãos, nós podemos tirar um outro princípio de vida desses versículos que nós acabamos de ler, de 7 a 19. Ou a mensagem que recebeu na cadeia a respeito das atitudes de Jesus de promover curas, milagres, né? Ao invés de ele ficar remoendo essas dúvidas, ou espalhar fofocas, ou julgar precipitadamente, o que João fez? Buscou esclarecer direto na fonte o que estava acontecendo. Qual era a razão daquelas atitudes do Senhor Jesus? E nós podemos resumir então esses
os versículos 7 a 19, na seguinte ideia: antes de julgar precipitadamente alguém ou a atitude de alguém, procure primeiro conhecer qual é o propósito, qual é a razão, qual é o porquê da pessoa ter tomado aquela atitude. Nós vamos continuar. Agora versículos 20 até o 24. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmãos, esse trecho é muito forte. No versículo 20, nós vemos uma palavra complicada, né? Passou então Jesus a increpar. Na minha versão, que é a Almeida Revista Atualizada, está increpar. Eu não sei o que está escrito na sua Bíblia, né? Mas eu imagino que alguém aqui tem a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Então vamos explicar o significado de increpar. Increpar significa repreender severamente, acusar, censurar e arguir. Então Jesus, quando se dirigiu àquelas cidades, né, de Corazim, de Betsaida e Cafarnaum, ele estava censurando severamente aquelas cidades, o povo das cidades, por não receberem a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. No versículo 21 ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O significado da palavra ai, ou ai de ti, na Bíblia, está ligado a lamentação, dor, pesares, mas também pode ter uma conotação de condenação e juízo. Portanto, considerando o contexto dos capítulos 9 e 10, em que Jesus, movido de grande compaixão, envia seus discípulos para a seara, e em seguida, ele mesmo dá continuidade à pregação da mensagem da salvação na cidade dos seus discípulos, eu entendo que Jesus, primeiro, ele está lamentando a situação do povo dessas cidades. Jesus está movido de compaixão quando ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Mas ao mesmo tempo, ele o está repreendendo severamente. Jesus está censurando a atitude dos moradores daquela cidade. Ai de ti, Corazim. Jesus ama essas cidades como Corazim e esse povo sofrido que corre atrás dele em busca de milagres e comida. Eles não entendiam que o amor de Deus era algo imensamente maior do que essas futilidades passageiras que eles estavam buscando. Deus quis se revelar plenamente, mas não quis se impor às pessoas. Ele esperava um ato de fé, uma escolha livre e incondicional, né, pelo seu amor, pelo seu reino de redenção. Jesus então
apesar de repreender aquela cidade, os moradores, dentro dele havia um sentimento de compaixão muito grande. Por isso que ele volta lá a pregar a sua mensagem. Betsaida era a cidade de 3 dos discípulos. Viviam em Betsaida André, Pedro e Filipe. Os outros discípulos, a maioria deles, eram de Cafarnaum. E foi exatamente nesse local que Jesus então foi pregar. Ele diz: ai de ti, Betsaida, que recusou a mensagem de Cristo, porque queriam um Cristo que fosse conforme o que eles haviam imaginado. Um Cristo que seria de acordo com as suas leis, que atendesse aos seus pedidos, que fizesse as suas vontades. Um Cristo que não incomodaria, que não exortaria a maneira do povo viver, o seu proceder, que não os alertasse para o perigo da vida que estavam levando. Eles não queriam esse Cristo. Eles queriam um Cristo que pregasse arrependimento, eles não queriam um Cristo que pregasse arrependimento. Eles queriam um Cristo que pregasse, que iria estabelecer o seu reino naquele momento. Mas Jesus veio dizer que iria estabelecer o seu reino numa outra oportunidade, que o reino dele não era deste mundo. Esses habitantes de Betsaida queriam a restauração de Israel ao modo deles. E por que eles queriam que Israel fosse restaurada? Que ficasse livre dos romanos, para que eles pudessem ser os dominadores. Eles queriam dominar o mundo e que Deus os deixasse em paz, tomando conta da terra. Queriam e até hoje querem o que desejam em seu íntimo, um Deus conforme as suas necessidades. Na verdade, irmãos, o povo dessas cidades não queriam Jesus Cristo Salvador. Eles queriam alguém que atendesse às necessidades pessoais dele, a sua natureza pecaminosa, alguém que aceitasse o pecado. Na verdade, irmãos, eles não estavam buscando a Cristo, eles queriam o anticristo, que compactuasse com a vida errada que eles estavam levando. Pode mudar? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro, Sidom e Sodoma do que para vós outros. Jesus previu que se tivesse operado os milagres que ele operou em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, há muito tempo eles teriam se arrependido e se vestido com um pano de sacos e se coberto de cinzas. Irmãos, só para lembrá-los, estas 3 cidades, Tiro, Sidom e Gomorra, eles são citados no Antigo Testamento. Então, apenas para lembrá-los, os habitantes de Sidom, na época do Antigo Testamento, eles eram depravados, viviam na lascívia e orgias sexuais relacionadas com a deusa Astorete, a quem eles serviam. Tiro e Sodoma eram cidades antigas, com uma péssima reputação, eram cidades iníquas, conforme está relatado em Gênesis, capítulos 18 e 19. E Deus a destruiu por causa da iniquidade e também da sua maldade. E Jesus então disse que aquelas cidades que eram famosas no Antigo Testamento, se tivessem ouvido a mensagem do Evangelho e visto as manifestações do Senhor Jesus, teriam se arrependido. Mas Corazim, Betsaida e Cafarnaum
tiveram esse privilégio e não se arrependeram. Então Jesus confronta o povo judeu de uma maneira muito forte. Por quê? Porque eles tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus e não acreditaram. E qual foi então o juízo que o Senhor Jesus falou? Maior juízo haverá para vocês do que para aquelas cidades do Antigo Testamento. Pode mudar. Que ideia nós podemos tirar então desse outro trecho de Mateus 11? Tiro, Sidom e Cafarnaum ouviram a mensagem e viram os milagres de Jesus, porém a rejeitaram e tomaram a decisão errada, e por isso serão julgadas com maior rigor. E finalizando, vamos ler os versículos 25 até o 30. Versículos 25 a 30. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nos versículos 20 a 24, Jesus então, ou Mateus, descreveu a condenação, ai de ti, referindo-se à condenação daqueles que rejeitaram a sua mensagem. Já nos versículos 25 a 30, Mateus descreve a aceitação do caminho da salvação. Versículo 25. Diz que Deus revelou estas coisas. Que coisas são estas? O conhecimento divino, a salvação em Cristo, a autoridade revelada, para Jesus sobre demônios, doenças e forças da natureza. Mas os sábios e os cultos, que podemos, de uma maneira simples, dizer que eram os fariseus e os líderes religiosos, não entenderam a mensagem. Devido ao que a sua autossuficiência, devido à sua arrogância, eles achavam que sabiam de tudo. E eles não conseguiram enxergar, então, a mensagem de Cristo. Eles se recusaram a se colocar no mesmo nível das pessoas humildes que aceitaram a mensagem de Cristo. Eles são instruídos por si mesmos, estão fadados a cultivar uma sabedoria puramente humana, ineficaz em termos de salvação. Com toda a sabedoria que eles tinham, eles não podiam alcançar a salvação. E os humildes que eram incultos, entenderam a mensagem e foram salvos. Versículo 27. Toda essa autoridade foi entregue a Jesus pelo Pai. Então, tudo aquilo que foi manifestado por Jesus foi entregue por Deus. Pode mudar. No versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados indica qualquer pessoa que está sofrendo em sua alma. Sofrimento mais profundo que o ser humano tem, seja por causa do pecado, pela tristeza das circunstâncias em que está vivendo, por uma fraqueza mental ou espiritual,
ou porque está envolvido em falsas religiões. Jesus resumiu nesse chamado a miserável condição do homem neste mundo dominado pelo maligno. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Atender ao chamado de ir até Jesus implica em crer, em ter fé na mensagem dele. E é essa fé, sendo um dom do Espírito Santo, produz no que crer os frutos do Espírito, que se manifestam em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas características do fruto do Espírito é que vai tomar conta da pessoa que está cansada e sobrecarregada, se ela crer e aceitar a mensagem de Cristo. Lembrando, irmãos, que a ausência de paz nos leva a desejo de vingança, provoca úlceras, hipertensão, ataque cardíaco. Em outras palavras, a mensagem de Cristo, ela não só alivia o peso, o sentimento da nossa alma, mas também alivia o sofrimento do nosso corpo. Essa é a mensagem de Cristo, trazer alívio, trazer paz, trazer descanso e trazer cura. É uma mensagem muito poderosa. Os humildes ouviram a mensagem e viram os milagres de Jesus e aceitaram pela fé, mesmo sem conhecimento humano ou filosófico. Tomaram a decisão certa e por isso acharam salvação e descanso para o corpo e para a alma. Aqui Jesus compara então dois tipos de pessoa: os sábios, os cultos, aqueles que se julgam prepotentes pelo conhecimento, tomam a decisão errada porque confiam em si mesmo. E os humildes, que não têm conhecimento de filosofia, não têm conhecimento de nada, são pessoas humildes, simples, mas tomaram a decisão certa, né? E por isso receberam a salvação e descanso para a alma e para o corpo. Pode mudar. Irmãos, nos dias de hoje, Jesus continua chamando: vinde a mim, vinde a mim. Como você está reagindo a esse chamado hoje? Nós temos aqui 3 tipos de pessoas que ouvem a mensagem de Jesus. A primeira delas, e é o maior grupo de pessoas, são pessoas instruídas, cultas, universitários, doutores, que baseados nas filosofias ou um modo de vida humanista, continuam rejeitando a mensagem. E eles resumem que nós temos que viver neste mundo baseado no amor ao próximo. Então, aquelas pessoas que são instruídas, formadas, que eles chamam de formadores da opinião, ou essas pessoas, eles influenciam grandes multidões, eles estão baseados o quê? Em princípios humanistas, assim como os fariseus e os mestres da lei na época do Senhor Jesus. Eles representam essa categoria de pessoas hoje. E eles não querem nem ouvir, não aceitam a mensagem. Eles têm um preconceito em relação ao Evangelho e se fecham. Mas, irmãos, não se enganem, eles receberão justiça e juízo no momento adequado. Mas nós temos, diferente daquela época, um outro tipo de pessoa. São pessoas que afirmam que receberam a mensagem de Cristo. Se dizem cristãs. Que bom, né? Não, eu ouvi a mensagem de Cristo. Eu sou um cristão. Mas eles criam sua própria doutrina, a sua própria igreja, baseado em falsas doutrinas ou de textos tirados da Bíblia fora do contexto. Eles creem num Cristo distorcido,
num Cristo conforme eles imaginam, um Cristo utilitário, um Cristo que atende todos os seus pedidos, que faz todas as suas vontades, um Cristo que não os incomoda, né? Não exorta por causa da maneira como eles estão vivendo, um Cristo que não os confronta o pecado com a sua palavra. Na verdade, essas pessoas não querem um Cristo que pregue arrependimento, nem um Cristo que pregue que o reino dele não é deste mundo. E, portanto, rejeitam a mensagem. Na verdade, eles não estão seguindo a Cristo, apesar de se dizerem cristãos. Estão seguindo a Satanás. Assim como aquelas 3 cidades, Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Agora existe um terceiro grupo de pessoas, e é um grupo muito pequeno, irmãos. São pessoas que entenderam e receberam a verdadeira mensagem de Cristo e humildemente reconhecem seus pecados e se arrependem, e por isso têm a sua vida transformada e foram aliviados dos problemas terrenos, conforme Jesus promete. Esses é o que foram e serão salvos. E finalizando a grande ideia desse capítulo 11, ai de ti Itapeva, ai de ti Camanducaia, ai de ti Monte Verde, o dia do juízo final está chegando. Como você tem recebido a mensagem de Cristo? Fica então esse desafio para que cada um de vocês responda no seu íntimo perante o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que nos traz, Pai, salvação, que nos traz a vida eterna, que alivia o nosso jugo de viver neste mundo terreno, que nos traz paz, que nos traz o fruto do Espírito e a cura da alma, que nos traz também a cura física. Nós somos gratos por isso e queremos receber a Tua mensagem. Reafirmamos aqui, queremos sim aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas, Pai, existe ainda entre nós pessoas que, por uma causa ou outra, não entenderam a Tua mensagem. E nós clamamos nesta noite que Teu Espírito Santo faça a obra, que mexa no coração dessas pessoas, no entendimento dessas pessoas, e que elas possam tomar uma decisão, para que no dia do juízo final, o juízo sobre delas não seja maior do que naqueles que nunca tiveram a oportunidade de Te ouvir. Abençoa a todos, Pai, o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
ficar, nós vamos ser despedidos pela bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.